Fala galera, tudo certo? Então, ó, hoje é sexta-feira, dia 15, porém, vamos falar sobre Sexta-feira 13, um filme de 1980 e um filme que vai continuar o papo que a gente está tendo sobre slasher, né? Ontem falamos sobre Halloween, começamos a desenhar um pouquinho a fórmula e falar sobre alguns padrões que estão se repetindo até hoje. E agora com Sexta-feira 13 vamos adicionar elementos novos nessa fórmula que vão ajudar demais na popularização e na explosão desse subgênero e consequentemente na saturação também, porque é o segundo grande movimento de Hollywood, do cinema de terror, que entra em processo de saturação e de exaustão criativa ao longo dos anos, né, o slasher. Mas é um filme muito importante, um filme muito emblemático, né? Acho que até quem não curte o gênero de terror, filme de terror, reconhece a franquia, reconhece a figura do Jason, principalmente, né? Uma figura muito consolidada na cultura pop. E até fiquei em dúvida se eu falava sobre Sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo, porque apesar de gostar mais da Hora do Pesadelo e gostar mais do Fred Krueger, eu acho que Sexta-feira 13 acaba sendo até um pouco mais influente e acaba casando o melhor nesse papo que a gente está tendo, porque, né, tipo, ele é um filme que vai, primeiro, abraçar muito o contexto social e político dessa década de 80, principalmente, né? Porque, como falamos ontem, no final dos anos 70 começa a crescer uma onda neoconservadora nos Estados Unidos que ganha muita força após a eleição do Ronald Reagan, no comecinho dos anos 80. Então, a partir de Sexta-feira 13, os slashers eles vão abraçar mais esse lado. Outro elemento importante de pontuar é que nos anos 80, né, teve uma febre de casos de AIDS nos Estados Unidos e pelo desconhecimento, pela falta de informação da galera na época. Isso fez muita gente ter medo do sexo, por não saber como se prevenir e como evitar, né, tal. Então, começa a ter uma visão até um pouco mais moralizadora dos slashers dessa década de 80, né? Se a gente pega, por exemplo, o próprio Sexta-feira 13, aí eu acho que talvez eu já dei um spoiler de leve aí pra quem não assistiu, mas pra quem não assistiu o filme ainda, o vilão desse primeiro Sexta-feira 13 não é o Jason, mas quando você entende qual é o vilão e a motivação dele, você vê que esse lance do tipo, vou matar as pessoas que estão transando, fica mais explícito ainda nos slashers dos anos 80. Então essa visão mais moralizadora do tipo, perseguir jovens que mantêm hábitos, né, relacionados aos anos 60, aos movimentos hippies e tal, acaba ficando até um pouco mais forte. Né? Jovens que transam, jovens que usam drogas, questionam a autoridade e tal. Mas o grande lance com Sexta-feira 13 é que ele adiciona muito um aspecto de faça você mesmo pra fórmula, saca? Tipo, ele vai ser dirigido pelo Sean Cunningham, que na época não tinha muita experiência em direção. Ele vai trazer um elenco repleto de nomes novatos na indústria, né? Um roteiro muito feito às pressas mesmo, que para cumprir a duração de 1 hora e meia, tipo, demandou muita a capacidade de improviso, né, do elenco para fazer cenas de enchimento de linguiça total. Então, a partir disso, nasce a cena da Alice demorando 20 anos para passar café, por exemplo, da galerinha jogando, acho que banco imobiliário lá, tipo, é muito cena de enchimento de linguiça. É um filme que vai nascer, né, tipo, é uma, assim, é muito uma copia, mas não faz igual, de Halloween, de Psicose. Pega muito o lance do falso protagonista e da reviravolta de Psicose, taca na fórmula slasher que Halloween está consolidando, traz muita coisa também do giallo italiano com relação à identidade do assassino, né, de só mostrar partes dele para brincar com quem ele é, e também as mortes sanguinárias, as mortes que tem muito choque visual. Então mistura tudo isso, faz um grande bololô, mas é justamente isso que faz Sexta-feira 13 com um orçamento baixíssimo faturar 100 vezes mais do que custou e de abrir a porteira do slasher literalmente, né, que vão dominar toda a década de 80. Porque com Sexta-feira 13 ficou provado que tipo, você não precisa de um roteiro complexo. Então, a partir disso também nascem aqueles personagens, né, as vítimas super genéricas que não tem desenvolvimento nenhum. Então, tipo, pô, tem lá o atleta bombado. Qual que é o desenvolvimento dele? Ele é um atleta, ele é bombado. Tem o nerd chatão, né, que faz um monte de brincadeira e tal. Qual que é o desenvolvimento dele? Ele é um nerd, ele é um chato. É tipo, você não precisa desenvolver
as suas vítimas, você não precisa ter um roteiro complexo, você não precisa ter muita grana, você pode filmar um slasher em qualquer lugar. Pô, a gente vai ver slasher feito num vagão de trem. Tipo, você não precisa ter tipo, nenhuma complexidade, nenhum nome forte envolvido no seu elenco, na sua direção. Basta você ter um assassino legal e basta você ter mortes chocantes e mortes criativas, que o seu retorno financeiro vai ser grande, saca? A partir disso, as produtoras, as distribuidoras vão entrar muito nessa vibe também de que você não precisa de muito para faturar muito com slasher. Então, pô, os anos 80 ficaram dominadaços de slasher, né? Sem contar todas as cópias genéricas esquecíveis de Sexta-feira 13, a própria franquia de 80 a 89 vai ter 8 filmes, é quase um filme por ano. Então, sem contar também as continuações de Halloween, as continuações de Massacre da Serra Elétrica, que vão ser muito influenciadas por Sexta-feira 13. Após, em 84, quando sai a Hora do Pesadelo, né? Com a figura do Fred Krueger, que mostra que, tipo, pô, o Slash, ele não precisa ser aquele cara mudo, aquele cara brutamontes e tal, ele pode seguir um perfil diferente. Aí também é outro elemento muito importante, porque daí vai vir o Chuck, vai influenciar o Pinhead de Hellraiser, né? Esse lance do cara poder ser brincalhão e tal. E, putz, a partir desses filmes, os anos 80 dominadaços por slasher, todo mundo queria fazer slasher, todo mundo queria lucrar em cima do slasher. Então, a gente chega nos anos 90 já com bizarrices, né? Já chega o Jason possuindo outro corpus para matar as pessoas, já chega o Super Fred matando a galera no gibi, o Michael Myers fazendo parte de uma seita, tipo, que não tem nada a ver. Então, essa exaustão criativa e tudo mais que já começa os anos 90, né? O público demandando um tipo diferente de terror, né? Alguma novidade, alguma coisa que fugisse dessa forma, porque foi uma forma que explodiu demais nos anos 80, mas que acabou também nessa mesma década entrando em um processo de saturação, muito por causa da influência de filmes como Sexta-feira 13, né, de Halloween, que veio lá atrás, de Hora do Pesadelo e tal. Mas, pô, Sexta-feira 13 ele se consolida o nome e é uma franquia que acaba tendo em atividade até hoje, né? Claro que, pô, tá com 12 filmes hoje, mas, pô, os caras não vão perder a chance de fazer o Sexta-feira 13. Pô, eu não perderia essa chance, né? Imagina Hollywood. Mas, enfim, de qualquer forma. Então, anos 80, a partir desse filme, pô, dominadaço por slasher. Tanto que amanhã vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos começar a falar sobre outros filmes clássicos de terror dos anos 70 e dos anos 80 que fogem um pouco dessa fórmula slasher, mas que parecem muito ser pontuados aqui, porque vão trazer outros subgêneros legais pra gente discutir, outros conceitos importantes e tal. Mas quando a gente fechar sobre esses filmes, vamos pular lá para os anos 90, porque, pô, é isso, tipo, fechou os anos 80, o tipo de terror que o pessoal tava querendo já é diferente já. E nos anos 90, a gente já vai falar um pouquinho mais de slasher, mais um slasherzinho mais diferente, né? Que quebra um pouquinho essa fórmula, mas que a gente vai continuar debatendo, porque o slasher como um todo, ele ainda é um subgênero muito relevante e muito popular até os dias de hoje, né? Mas diz aí se você curte Sexta-feira 13, se você curte a franquia, o Jason. Sexta-feira 13, esse primeiro filme, ele tá lá na HBO Max. Para quem tem esse streaming, para quem ainda não assistiu, se tiver interesse em ir lá assistir, ele tá lá disponível. Né? Se quiser voltar aqui depois para falar o que você achou do filme, fica à vontade. Né? Se quiser falar quem que você prefere, Jason, Fred Krueger, fica à vontade também, vamos fomentar a briga aí. Deixa eu deixar outra indicação também que eu achei legal, porque na Netflix tem uma série que chama Filmes que Marcam Época, Filmes que Marcaram Época, alguma coisa assim, e que cada episódio foca num filme, né, clássico de sucesso, e conta histórias de bastidores, da produção. E essa nova temporada que estreou essa semana tem um episódio de Halloween, um de Sexta-feira 13 e um de Hora do Pesadelo. Então, para quem é fã desses filmes e para quem curte histórias de bastidor, eu acho que vale bastante a pena, eu curti bastante, achei bem legal. Mas deixa aí algum comentário se quiser, fica mais do que à vontade. Obrigadão pela atenção hoje. Fica ligado aí que amanhã a gente volta um pouquinho no tempo, mas ainda assim vamos falar sobre um classicaço, um filme irado, muito legal, né? E muito importante também. Então fica ligado aí que amanhã a gente continua o nosso papo, hein? Valeu!